Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Conexão Paris com a Lina, Mariana e eu, Rodrigo. Hoje nós vamos discutir a relação dos franceses com a comida do dia a dia e como isso impactou a nossa vida de imigrantes, de pessoas que se mudaram do Brasil para a França. E um dos primeiros aspectos que essa mudança nos impactou foi com relação a gente fazer a nossa própria comida. A maioria dos franceses fazem a sua própria comida, seja o almoço, a maioria deles o jantar, e nós todos, nós três pelo menos, fomos super impactados por isso. A Lina vai começar a falar da experiência dela, depois a gente vai começar com a Mariana. Lina. Oi, olá todo mundo. Então, eu cheguei em Paris em 1983 e antes de chegar aqui no Brasil, eu era uma pessoa que sabia ensinar as receitas. Eu era uma pessoa que colecionava receitas e em seguida passava as receitas para ajudante que eu tinha. E chegando aqui, eu passei a colocar a mão na massa. Pela primeira vez na minha vida, eu tive contato com os produtos reais, com a carne, com o frango. E eu acho que essa foi a primeira grande mudança, porque no dia seguinte da minha instalação já estava eu preparando a minha refeição, coisa que eu nunca tinha preparado antes. E em relação às diferenças no cotidiano, nesse tema que estamos tratando, que é os franceses e a relação deles com a cozinha do dia a dia, além de eu ser obrigada a fazer a comida, então, não é bem além de eu ser obrigada a fazer a comida. Ao fazer a comida, eu mesma, eu comecei a me dar conta da qualidade dos produtos, comecei a me dar conta da variedade dos produtos e isso mudou completamente a minha alimentação. E você, Mariana? Você com 3 filhos, qual foi o impacto dessa mudança do Brasil para a Europa? Então, Rodrigo, eu acho que, para mim, a grande mudança foi, né, a mesma que minha mãe relatou, que é começar a preparar a própria comida, né? Eu sabia cozinhar, mas eu me tornei mesmo uma cozinheira depois dessa última vez que eu emigrei, porque foi quando eu já tinha uma família, né, 3 filhos, um marido, e eu precisei começar a fazer almoço, jantar, café da manhã, todos os dias. Isso automaticamente nos aproxima da culinária francesa, né? Eu não moro na França, mas por ter morado, né, por ter uma mãe que mora há mais de 30 anos na França, um padrasto francês, automaticamente isso me aproximou da culinária francesa, porque no dia a dia ela é mais fácil de ser preparada do que a culinária brasileira, porque no Brasil a gente, na comida do dia a dia, envolve muitos pratos, com uma elaboração difícil, né? Fazer arroz, feijão é demorado, carne, um legume, né? Isso é demorado. Então, eu automaticamente mudei o que a gente comia, né? A gente precisou se adaptar, sobretudo as crianças que não estavam acostumadas com esse tipo de comida, porque elas comiam arroz, feijão todos os dias, e a gente precisou, então, se adaptar e aprender a comer uma comida mais simples. Mais simples, no que eu digo, é mais uma carne e um vegetal, por exemplo. Uma salada e uma batata, né? Um frango com... Às vezes, eu só preparo frango com alguns legumes. Então, um prato, né? Eu preparo geralmente um prato, que me dá um pouquinho mais de trabalho, e um acompanhamento que é muito fácil de ser preparado. Mas eu procuro optar por receitas que são
muito fáceis, né? Então, a preparação da carne na França, por exemplo, ela é muito simples. A gente não faz como no Brasil, que marina a carne antes, né? É uma preparação muito rápida e com 15 minutos eu consigo preparar uma refeição. Então, eu precisei aprender técnicas que eu conhecia só na teoria, mas que na prática eu não adotava, porque eu não cozinhava, e, sobretudo, ensinar os meus filhos a comer de uma maneira diferente. Isso foi muito positivo, porque eles ampliaram muito o leque de coisas que eles comiam, né? Um dos meus filhos, ele era bastante ele comia coisas muito reduzidas, poucas opções que ele gostava, e aqui ele ampliou muito. E então eu acho que essa é a principal diferença. E você, Rodrigo, que mora sozinho? Bom, eu, na verdade, no Brasil, a comida aparecia na minha frente, né? Seja a minha mãe fazia, ou a diarista, ou eu ia num restaurante durante o almoço, ia no jantar, era sempre alguma coisa rápida que não tinha que ser preparado. E quando eu mudei para a França, que eu comecei a descobrir o supermercado, as feiras, as lojas de comida específicas, e realmente a preparar o que eu ia comer, porque até então eu não preparava nada do que eu comia, né? A comida aparecia na minha frente já pronta. Então foi uma descoberta de tudo, né? Tanto dos produtos crus, quanto do processo de cozinhar mesmo. Para todos nós, a estadia na França e na Europa, porque Maria mora na Suíça, representou uma abertura do nosso universo culinário. Pelo menos para mim, imagino que para vocês dois também. Enquanto eu morei no Brasil, eu achava que o meu universo culinário, que os produtos que eu consumia, o número de produtos que eu consumia era elevado, e chegando aqui eu me dei conta de que eu nem conhecia, eu nem conhecia, na realidade, os produtos que podemos e que devemos comer. Vou dar um exemplo bem significativo, é que foi na França que eu aprendi a comer ouriço, o interior do ouriço, que é uma delícia, é uma iguaria. Foi aqui que eu aprendi a comer todos esses queijos maravilhosos que a França fabrica. E o exemplo máximo que eu acho que foi nas minhas primeiras semanas, quando eu cheguei na França, eu provei pela primeira vez a glândula de crescimento do bezerro, sem saber o que era, porque a pessoa que me incentivou a comer, a pedir isso, não quis me dizer, sabendo que brasileira que eu era, eu ia recusar. Eu provei e adorei, que é o famoso riz de veau. E você descobriu o que, Rodrigo? Bom, eu acho que aqui na França eu descobri todas essas especialidades francesas, né? Esses pratos típicos franceses. Seja o pato, o escargot, o próprio foie gras, né? Que é bem controverso. A primeira vez que eu comi foi aqui. E eu acho que todas essas coisas bem típicas francesas. Os queijos, né? Os queijos fedorentos, como o camembert, como os queijos azuis e etc. Eu acho que, na verdade, essa riqueza da culinária francesa eu acabei descobrindo aqui mesmo. A Mariana, quando ela era pequena, e morávamos aqui, quando mudamos para aqui, ela descobriu logo o camembert, e durante muitos anos o camembert foi o queijo preferido dela. Hoje não é mais, mas pequena ela já adorava o camembert, não é, filha? Mas eu acho que, né, essa descoberta dos queijos, né? Eu comecei pelo camembert, né? E hoje eu gosto do queijo de ovelha, por exemplo, né? A gente vai evoluindo com o tempo, o nosso paladar vai mudando, né? Mas eu acho que ao morar num país, a gente vai descobrindo a culinária dele, né? Isso aconteceu com a gente, né? Com os queijos, com as receitas, com as iguarias, com as especialidades.
Mas eu acho que a grande descoberta, para mim, acho que para todos nós, é como o francês, tanto as pessoas francesas quanto o próprio Estado, valorizam a culinária francesa e os ingredientes franceses. Porque né, não é que a culinária francesa seja mais rica do que a brasileira, acho que a gente não pode dizer isso. Mas a culinária francesa ela é mais valorizada do que a culinária brasileira, né? Pelos franceses e pelo Estado. Então, por exemplo, né, os franceses eles comem o melão de Cavaillon, né, eles comem os aspargos da região X. Né, cada queijo é produzido numa região específica, que geralmente o queijo leva o nome dessa região. E os franceses eles conhecem essas regiões produtoras, eles fazem questão de conhecer quem são os melhores produtores, porque eles sabem que aquela região que produz aquele produto específico tem uma qualidade muito boa. E isso eu acho que é uma descoberta muito grande para nós brasileiros, porque acho que agora as coisas estão mudando no Brasil, mas a gente não tem a cultura de valorizar essa cultura, né? Nem o ingrediente e nem os pequenos produtores. A gente não sabe quem produz. Então, é daí que vem a noção de terroir, né? Que hoje, nós mineiros, né? A gente, Minas Gerais está descobrindo o terroir para os queijos, né? Já se usa esse termo francês, hoje em dia, em Minas Gerais, na redescoberta dos queijos maravilhosos, porque Minas Gerais produz queijos maravilhosos. Mas o terroir, o que ele é? Ele é a denominação de uma região geográfica específica que possui uma técnica, uma cultura específica da produção de determinado alimento ou do vinho, né? O vinho também tem os seus terroirs. Essa noção de terroir, ela deu origem aos selos que o Estado criou justamente para proteger e valorizar esses pequenos produtores, que é o AOC, Appellation d'Origine Contrôlée. Quando você vai comprar um vinho, muitos vinhos eles têm o selo AOC justamente para proteger aquela região, né? Aquela região e aquele viticultor que tem uma técnica específica. Esse selo AOC ele foi criado na década de 30 e depois, com a União Europeia criou o AOP, que é a Appellation d'Origine Protégée, inspirada nessa iniciativa francesa. Então, você vê como que a França, já há muitos e muitos anos, tem essa preocupação de proteger e valorizar, né, os seus ingredientes, a sua culinária, a sua técnica. Isso é muito inspirador e eu acho que essa cultura a gente vai absorvendo aos poucos, não é não? Sim, exatamente. Nós todos descobrimos que a gente não sai para comprar uma manteiga qualquer, a gente não sai para comprar um pão qualquer ou uma carne qualquer, a gente sai para comprar isso que você falou, o melão de Cavaillon, os morangos de Garriguetta. Podemos até sair para comprar um melão qualquer, mas a gente sabe qual que é o melão bom, né? A gente sabe. E, sobretudo, quando somos convidados ou convidamos, os convidados chegam para a refeição querendo que os produtos sejam de melhor qualidade. Todos nós aqui sabemos reconhecer se é melão de Cavaillon, se é morango de Garriguetta, e se é a manteiga de um tal, e se é... né? E assim vai. E isso cria uma política de exigência que começa no preparo da cozinha familiar por cada um de nós, né? Cada um, e até a instância máxima, que é o governo. E o governo é o governo que transforma todo esse modo de vida em marketing para a França de uma maneira geral, né? Então, a Mariana deu o exemplo do AOC e AOP, e tem, em âmbito mais reduzido, cada prefeitura de cada bairro, eu não sei se em cada prefeitura de cada bairro, mas no meu bairro, que é o 9º,
Eu entro no site da prefeitura e lá eu tenho a lista de todos os pequenos produtores que vendem do produtor direto para o consumidor, para mim, né? Então, eu tenho o endereço deles todos, muitos fazem entrega a domicílio, agora na época do Covid-19 isso é essencial, mas podemos ir lá e comprar um produto de primeira qualidade, sem passar por todo o circuito de comercialização ou de industrialização, que é o produto puro, direto para o consumidor. Mas eu acho que, na verdade, o Brasil, a França é um país pequeno, né? Ele é do tamanho de um estado brasileiro. E no Brasil, eu acho que nós temos várias Franças dentro do Brasil, né? Assim, cada região brasileira tem os seus pratos típicos, a sua culinária, os seus produtos típicos. E fica difícil a gente conhecer todos, assim, né? A gente que veio de Minas Gerais, a gente conhece bem ali os nossos produtos típicos da nossa região. Mas mesmo que o governo, eu acho que mesmo que o governo tenha políticas de incentivar os produtores locais, os produtos locais, fica difícil para a gente, no Brasil, conhecer todos os produtos de todas as regiões, né? Eu acho que isso na França fica mais simples, assim, de você conhecer esses produtos, seja na feira, seja no mercado, seja nas lojas específicas. Então, eu acho que, além de ter essa política do governo, tem essa questão do tamanho e da diversidade dos produtos brasileiros, né? Mas eu acho que, por exemplo, se no Brasil, né, começasse a criar selos para pequenos produtores, né, e chancelar, né, que uma região X é produtora de farinha de mandioca, a região Y é produtora de pimentas, né, de linguiças, de feijões, mesmo o café, eu acho que é o mais fácil, né, da gente saber conhecer ali mesmo assim os pequenos produtores de café mesmo, é difícil. Eu acho que hoje em dia isso está mudando, né? Porque tem uma moçada ativista que está querendo valorizar a agricultura familiar, os pequenos produtores, descobrir esse terroir, mas ainda me parece, né, uma iniciativa privada, né, das pessoas, por interesse, e não uma iniciativa do Estado de falar vamos valorizar essa técnica, esse savoir-faire, essa região, né, para a gente poder, porque isso ajuda na venda. Aqui do lado da Suíça, a gente está do lado de Brest, logo que a gente atravessa a fronteira, tem uma cidade que se chama Brest. Eu nunca fui a Brest, mas eu sempre soube que Brest faz galinha, faz frango, né? É uma região que tem o poulet de Brest, que é o frango de Brest, que eu não sei por quê, mas o frango de Brest ele é muito famoso. E eu, sem conhecer a cidade, eu já sabia da existência dela por causa do frango, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente acaba conhecendo, muitas vezes, regiões pelo nome, não porque é uma cidade bonita, mas porque ela é produtora de um produto X. Acho que os queijos são os exemplos mais famosos, né? Ou os vinhos também. Mesmo uma pimenta torna uma cidade famosa. Por exemplo, quase na divisa da França com a Espanha, existe uma cidadezinha na montanha que se chama Espelette, e todo mundo sabe o que é Espelette, porque a pimenta de Espelette é considerada uma das melhores da França, né? Mas eu fico pesarosa que o governo, de maneira geral, o governo central brasileiro, nunca tenha tido tempo ou ideia de fazer, mostrar para o Brasil inteiro as riquezas culinárias de cada região. Eu gostaria de conhecer todas as frutas da Amazônia, do Nordeste. Um dia a gente chega lá. Tem que ter paciência, mas um dia a gente vai chegar lá. Tomara que um dia a gente chegue lá. Mas eu acho que um outro exemplo maravilhoso em Paris, que eu saiba, é uma das poucas grandes capitais, metrópoles, que conseguiu guardar o pequeno comerciante. Então,
eu acho que em poucas cidades hoje você consegue criar uma relação com o comerciante do seu bairro. Então, o Albi, o seu marido, meu padrasto, por exemplo, toda vez que eu vou visitar vocês, ele chega muito feliz porque ele esteve no queijeiro dele, né? E com a ajuda do queijeiro, que ele confia muito, escolheu os melhores queijos para a gente poder comemorar a minha chegada. E ele tem uma relação com vários pequenos comerciantes que vendem coisas específicas, numa rua que é totalmente dedicada ao comércio alimentício. Eu me lembro de ter falado isso em outro momento, não sei quando, que uma das características e uma das provas de que a cozinha do dia a dia é importante na vida dos franceses, pelo menos os parisienses, pois onde nós moramos, é que cada bairro tem a sua rua gastronômica, que é uma rua que concentra todos os comerciantes, uma rua que acaba atraindo também os cafés e os barzinhos. Então, é uma rua onde os habitantes se encontram e todas essas ruas são deliciosas, elas são conhecidas no Brasil, porque nós mesmos falamos demais da Rue de Martyrs, no bairro número 9, da Rua Montorgueil, no bairro número 2, falamos do Marché Bretagne, da Rue de Bretagne, no Marais. Então, e essas ruas, elas existem por quê? Porque elas obtêm incentivo da prefeitura local. A prefeitura decide, no primeiro tempo, transformá-la em rua para pedestres no fim de semana. Então, já no fim de semana vira aquela alegria toda. E, para não incomodar muito as pessoas, os automobilistas, é só numa segunda fase que a prefeitura vai transformar a rua gastronômica em pedestre o tempo todo. Então, a Rue de Martyrs do 9, quando eu mudei para cá, ela não era pedestre, foi fim de semana, e agora ela é pedestre o tempo todo, e é uma rua deliciosa, como a Rue de Bretagne. Mas a Rue de Bretagne ainda não é pedestre, não é? Eu acho que é mais difícil, porque é uma rua que liga, vamos ver, a evolução. Eu acho que essas ruas, além delas serem importantes para os habitantes locais, elas acabam virando também ruas extremamente turísticas, né? Porque ali as pessoas encontram o melhor da produção francesa em termos de comida, de bebida, etc. E é uma coisa que falta em Paris, né? Um mercado central que concentre todos esses produtos e esses comerciantes, igual a gente tem em Belo Horizonte, onde todo mundo leva o turista ao mercado central. A Albi mesmo adora ir ao mercado central comer fígado com Giló. E eu lembro quando eu fui a Madrid pela primeira vez, o lugar que eu mais gostei de visitar foi o Mercado Central de Madrid, porque ali também tinham todos os presuntos, todos os frutos do mar, todas as cavas, os vinhos produzidos na Espanha. Então, você tem no mesmo local você tem o país concentrado, né, em termos de comida e bebida. E como existia, né? Oi? Existia, que era o Leale, que hoje é um shopping center, que dá uma dor no coração de saber que aquilo ali era um grande mercado central, que devia ser maravilhoso. Mas não podia existir mais, porque, né, com a circulação, o mercado central de Paris, no centro de Paris, você imagina. Fora o problema dos ratos, né? Paris tem um problema de ratos. Mas o bom é porque essas ruas gastronômicas, elas acabaram pegando um pouco a função do mercado central, né? De ter traiteur, que são lojinhas que vendem comida pronta, você pode comprar o queijo, você pode comprar um vinho, você pode... Não tem um espaço para você degustá-los ali, em loco, mas acaba que você pode conhecer os produtos, né? E tem as feiras. O meu bairro, por exemplo, que é o 11, não tem uma rua muito gastronômica como a Rue de Martyrs, mas a gente tem uma feira que acontece 2 vezes por semana. Você tem duas? Não, você tem 2 opções. Quais, Lina? Me ensina. Você tem a feira da Bastille. Isso. Você tem o Mercado da Ligre. Mas não tem uma rua, né? Uma rua só, assim, gastronômica. Tem o Mercado da Ligre e um pouco umas ruas em volta também, e o Mercado da Richard Lenoir. Agora, independente, né, se o bairro tem a rua gastronômica ou não,
esse pequeno comércio alimentício, ele existe. Tem os supermercados, né, que não são gigantescos, que são mercados, né, que são supermercados, porque nada em Paris é gigantesco, tudo é pequeno, né, porque os espaços são reduzidos, e tem os pequenos produtos, a padaria, o peixeiro, a queijaria, as caves de vinho, as confeitarias, né, são muitas possibilidades. É mais caro do que no supermercado, né? Então, no dia a dia, muitos franceses também optam por comprar no supermercado porque é mais barato do que no pequeno comerciante, mas no pequeno comerciante você consegue comprar o produto local, muitas vezes da estação. Então, é uma escolha, né, para quem pode pagar o preço. Tem gente que consegue comprar desses pequenos produtores o tempo todo. Outras pessoas só fazem quando vão convidar, vão receber os amigos, ou quando quer comer um queijo que não seja industrializado, não é? Exatamente. Eu não sinto falta de um mercado central aqui por isso, por causa de todos esses pequenos produtores. E com a vaga, não, isso é em francês, com a onda, né, do movimento de sem agrotóxico, sem isso, sem aquilo, né? Orgânicos, exatamente. Esses pequenos produtores estão realmente presentes de uma maneira forte, pelo menos em Paris. Mas isso que nós estamos descrevendo aqui não reflete a realidade do interior da França, porque nas pequenas cidades, na realidade é o seguinte, o governo proibiu a instalação de grandes supermercados no centro de Paris, primeiro por uma questão de espaço, segundo porque queria proteger os pequenos comerciantes. A característica de Paris é essa. Todo mundo ainda compra na padaria, no açougue, ninguém vai no supermercado. Mas no interior da França, os supermercados tiveram a autorização de se instalarem na periferia. Então, quando você viaja pelas estradas do interior da França, você vai ver zonas industriais com um supermercado atrás do outro. E aí já é um modo de vida americano, né? Que é comprar tudo no supermercado. Uma característica, uma curiosidade, na verdade, é que eu moro na Suíça, no lado francês, que é muito perto da fronteira com a França. E aqui na fronteira existem grandes hipermercados, Carrefour, por exemplo, ou Leclerc, tem vários, né? Carrefour tem muitos. E como o preço dos alimentos na França é mais barato do que na Suíça, muita gente atravessa a fronteira, muita gente sai da Suíça para ir na França fazer grandes supermercados. E essas grandes marcas, o Carrefour deve lucrar muito, porque aí as pessoas vão justamente para poder comprar, né, como a gente faz um grande supermercado no Brasil, né, comprar vários carrinhos, produtos de limpeza, etc., para poder economizar. Que é, como você disse, uma coisa que não existe em Paris, porque em Paris as pessoas, geralmente, elas não têm carro, elas, né, fazem as compras ao voltar para casa, né, elas saem do metrô, de bicicleta, ao voltar para casa elas passam nos pequenos comerciantes e compram uma coisinha ou outra e compram pouco para aquela refeição. Todo dia ela compra uma coisinha. Isso é uma diferença muito grande também de hábito, né, de compra. Isso faz a gente comer mais fresco, né, mais saudável, a gente escolhe, né, o que a gente quer comer para aquele dia, a gente prepara na hora. É um hábito que a gente pensa, nossa, mas que trabalheira. Mas quando a gente entra nessa rotina, não é muito simples, né? Mariana, fala um pouco da sua experiência com as suas crianças de comerem uma comida que é para adultos. Isso é uma coisa bem interessante, assim, que quando a gente chegou aqui e as crianças começaram, que hoje, né, já tem um que vai fazer quase 18 anos. Mas quando a gente chegou aqui, todos eram crianças ainda e
como eu disse, comiam comida brasileira, né? Não eram muito abertos a experimentar muitas coisas diferentes. E quando eles tiveram que comer na escola, eles almoçam na escola, a comida oferecida na escola não era uma comida de criança, né? Eram comidas que eles não estavam acostumados a comer, como se fosse uma comida de um restaurante. E eles estudam numa escola internacional. Muitos pais, sobretudo os americanos, reclamavam muito que aquela comida não era uma comida de criança, que as crianças não gostavam de comer. E os meus filhos, no começo, estranharam, mas rapidamente se adaptaram, né? Eu achei maravilhoso, porque eles tinham que comer salada, tinham muitos legumes, sempre tinha peixe, tinha uma opção vegetariana, né? Eram duas opções, uma opção com carne e uma opção vegetariana. E eles, aos poucos, também foram descobrindo as opções vegetarianas, né? Que era possível comer sem carne, isso tudo dentro da escola. E o que me fez perceber isso, na verdade, foi quando eu li aquele livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, que é de uma jornalista americana que teve filho na França. E ela fez uma grande pesquisa sobre a diferença entre criar filhos nos Estados Unidos e criar filhos na França. E ela fala isso, que uma das coisas que mais chamou a atenção dela é que na França, acho que na Europa de forma geral, as crianças comem comida de adulto. Não existe distinção, porque 99% das pessoas cozinham a comida do dia a dia. Então, se a gente tem que fazer uma comida mais específica para criança, né? Ou você vai comer uma comida de criança, ou você vai ter que cozinhar 2 vezes. Então, as crianças cedinhos na França, elas estão comendo camembert, elas estão comendo roquefort, elas estão comendo um escargot, né? Coisas que na nossa cultura, claro que não é todo mundo assim, né? Mas na nossa cultura, a criança tem a comidinha específica que ela come, né? A gente não vai dar para ela um camembert. Eu, quando cheguei aqui, vi uma criança de 4 anos comendo rodelas de pepino. Eu fiquei, nossa, sabe? Para mim, uma criança comer rodela de pepino era inimaginável. Agora vamos falar de confinamento. O que eu não gosto é dessa obrigatoriedade de fazer café da manhã, almoço e jantar, por causa do confinado, não é? Então, quando tínhamos liberdade de comer fora algumas vezes por semana, era mais fácil. Mas o almoço e o jantar, Nana, é difícil demais. Eu acho difícil também. Quando eu coloco na balança, eu acho que tem mais benefícios, né? Tem época que a gente está mais inspirada e mais organizada, né? Tem as épocas que eu não estou inspirada e organizada, eu também acho horrível. O pior não é nem cozinhar, é ter que decidir o que vai cozinhar. A comida, agora que tem mais de 30 anos que eu cozinho, não é? Então, eu aprendi a comer menos salgado. Gente, nós comemos salgado demais no Brasil. Eu não sei se ainda é assim, mas eu cheguei aqui, eu punha sal o tempo todo no restaurante. Agora, aprendi, eu como menos salgado. Vocês também, imagino, não? Menos sal, eu acho, que menos doce. E isso, eu acho que e uma variedade maior. Menos doce, eu esqueci do menos doce. Bem menos doce. Os doces são menos doces, né? Bom, eu acho que temos uma volta, não? Assim, em geral? Sim. Do que o que foi a nossa instalação aqui, a nossa adaptação no dia a dia do cozinhar todos os dias, que é a experiência dos franceses e dos europeus. Olina, você falou sobre essa questão de fazer almoço, jantar, e a Mariana também, mas existe uma pesquisa, acho que de uns 2 anos atrás, que fala que o francês é o povo que mais passa tempo à mesa. Eles passam, em média, 2 horas e 11 minutos do dia à mesa. Mais do que os italianos, mais do que os espanhóis, mais do que os coreanos, mais do que os japoneses. Eles têm essa característica, essa tradição, né? De passar muito tempo à mesa por dia. E muito mais que os americanos, não é?
Nossa, com certeza, né? Acho que o americano não deve passar nenhum tempo à mesa. Ele deve ganhar a pesquisa do que passa menos tempo à mesa. Menos tempo à mesa, exatamente. É. E no Brasil? Nós não temos esse dado. Não, a pesquisa não falava sobre o Brasil, mas assim, eu acho que um amigo meu me falou outro dia que a família dele, todos os dias, às 7 horas da noite, eles se juntavam para jantar, para poder conversar sobre o dia, e isso era a tradição da família. Acho que o almoço é mais complicado, né? Porque o almoço, cada um está trabalhando ou estudando numa hora, num horário, numa região, mas que o almoço, o jantar, todos eles se reuniam às 7 horas para poder jantar juntos. Mas que talvez o tempo que se passa no jantar no Brasil é menos do que na França, né? Porque na França tem todo o ritual da entrada, do prato, do queijo, da sobremesa. Acho que mesmo no dia a dia, no jantar do dia a dia, as pessoas seguem um pouco esse ritual dos pratos. A discussão sobre o cotidiano dos franceses e a comida do dia a dia, ela é imensa. Francês adora fazer compras, francês adora cozinhar e francês adora discutir enquanto está comendo. Francês adora comer e francês adora falar sobre comida. Isso é quase piada. Então, eu vou dar um exemplo para terminar. Aqui no prédio nós somos 5 famílias e de tempos em tempos nos convidamos. Então, num dos jantares, houve uma discussão acalorada a respeito da Rue de Martyrs, que é a nossa rua gastronômica. Então, o dono da casa disse: eu comprei o filé do vitelo no açougue da direita, que é o melhor. E aí, logo, a outra vizinha disse: não, 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 não. O melhor açougue da Rue de Martyrs é aquele mais em cima, à esquerda. Entendeu? E aí, então, começou um debate, uma discussão, qual que era o melhor queijeiro da Rue de Martyrs, qual que era o melhor pâtissier da Rue de Martyrs, e o melhor pão da Rue de Martyrs, e a melhor baguete da Rue de Martyrs, e acabamos rindo, né? O francês é assim. Então, acho que podemos terminar com essa conclusão, feliz, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo discutindo o francês, a comida do dia a dia. Deixa aí nos comentários as suas reflexões, o que vocês acham disso tudo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no nosso canal. E até o próximo, que ainda tem vários vídeos sobre esse assunto francês e a comida que vai vir por aí. Beijos!